Olá, bom dia, ótima terça-feira para você. Agora são 9 horas e 36 minutos. A gente começa agora mais um boletim de notícias ao vivo, direto de São Paulo. Mais um dia dessa semana maior em que toda a igreja se aproxima das celebrações dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Já já a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Hoje na capital paulista, sol de manhã, chuva à tarde, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Vamos aos destaques desta terça-feira, 4 de abril de 2023. O Papa Francisco retorna à prisão juvenil Casa del Marmo para a celebração da Quinta-feira Santa. Francisco vai presidir a missa da Ceia do Senhor de forma restrita aos internos do instituto que fica aos arredores de Roma. O Santo Padre celebrou o Tríduo Pascal no mesmo local, 15 dias depois de ter sido eleito Papa. Uma transmissão ao vivo está sendo planejada, segundo afirmou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni. E na Síria, as comemorações, ou melhor, a preparação para a Páscoa, é marcada pelo cenário de renascimento com a reconstrução pós-terremoto. Vamos saber mais com Jéssica Massal, no nosso site de notícias. Segundo o arcebispo de Alepo, Dom Yosef Tobji, o período da quaresma foi sofrido, mas cheio de solidariedade. O terremoto que devastou o país em fevereiro passado acabou colocando a Síria no centro das atenções da comunidade internacional por várias semanas, o que foi importante para recordar outros sofrimentos da população. Os 12 anos de guerra, 2 anos de pandemia e o contexto das sanções. Segundo o arcebispo, muitas pessoas e instituições em todo o mundo se mobilizaram para ajudar a Síria. Localmente, o bispo preside um comitê ecumênico que foi formado para auxiliar todos os cristãos. Dom Yosef destaca que este momento litúrgico da Semana Santa traz esperança e o próprio significado da fé. Os cristãos olham para a paixão de Cristo para obter forças nas dificuldades. O bispo lembra que há pequenas comunidades cristãs no norte da Síria que ainda estão sob controle de extremistas islâmicos e não podem professar livremente sua fé. As orações, então, se dirigem a eles, a paz no mundo e a prosperidade dos povos. Para mais notícias sobre a Igreja no Mundo, acesse noticias.cançãonova.com. Da redação, Jéssica Marçal para o Boletim de Notícias. Obrigada, Jéssica. E pela primeira vez na história americana, um ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta acusações criminais. Vamos aos destaques internacionais de hoje. O britânico The Guardian destaca: Donald Trump deve comparecer a um tribunal de Manhattan nesta terça-feira, uma cena extraordinária que marca a primeira vez na história americana que um ex-presidente enfrenta acusações criminais. Trump, o principal candidato à indicação republicana para 2024, vai entrar no tribunal como réu. Após os procedimentos, Trump planeja retornar a Mar-a-Lago, sua propriedade na Flórida, onde a campanha agendou uma coletiva de imprensa em horário nobre. A Finlândia se juntará à OTAN hoje, dobrando a fronteira terrestre com a Rússia. A notícia é destaque do Washington Post. É uma mudança histórica para o país, que já afirmou ser mais seguro estar fora da Aliança do Atlântico Norte. Este é um sinal de que a guerra na Rússia remodelou a segurança europeia. E a Anvisa flexibilizou o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em hospitais. Vamos conversar com o repórter Francisco Coelho. Francisco, como vai ser isso? Conta os detalhes aí pra gente. Bom dia. Bom dia para você, Elaine, e a todos que nos acompanham. Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu flexibilizar a utilização das máscaras de proteção contra a Covid-19 em unidades de saúde, hospitais, clínicas e consultórios. Mas a Anvisa disse que ocorreu após várias discussões, levando em consideração a redução no número de casos, mortes e a oferta de vacinas. Mas as máscaras ainda serão recomendadas em casos específicos, como para
profissionais de saúde que fazem a triagem de pacientes, pessoas com casos confirmados de Covid e para aqueles que tiveram contatos próximos para casos positivos de Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também recomenda ainda a continuação do uso dessas máscaras para visitantes e acompanhantes de pacientes internados em hospitais. E o governo federal sancionou a lei que determina o funcionamento de delegacias especializadas de atendimento para as mulheres 24 horas por dia, 7 dias por semana. A lei também determina a construção e instalação dessas unidades em todos os estados brasileiros e destina recursos para a construção das unidades. As mulheres vítimas de violência devem ser atendidas preferencialmente por agentes do sexo feminino em salas reservadas. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Francisco. Agora vamos falar sobre o clima. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e a chuva cai forte ainda no norte e nordeste do país. Veja a previsão do tempo para hoje. Os temporais seguem levando grande quantidade de chuva nos territórios em vermelho, do Amazonas ao Pará, no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, em boa parte do Sudeste, no norte do Mato Grosso e em Goiás. Já no sul do país, o ciclone Bomba deixou a região litorânea em alerta. Ventos fortes, granizo, chuvas intensas e mar agitado. Nesta terça-feira, as instabilidades não param por lá. Moradores dos 3 estados terão de enfrentar frente fria e chuvas fortes. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus em Porto Alegre e a capital fluminense deve esperar máxima de 32 graus. E hoje nós lembramos o Dia Nacional do Parkinsoniano. A Organização Mundial da Saúde estima que 1% da população mundial, com mais de 65 anos, tem a doença de Parkinson. A repórter Aline Messi vai trazer detalhes, informações importantes para a gente agora a respeito do diagnóstico. É isso mesmo, Aline? Bom dia. Isso mesmo, Elane. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui na Associação Brasil Parkinson para conversar com a doutora Giovana Diaféria, que é coordenadora de fonoaudiologia da associação aqui e também doutora em neurociências. Bom dia, doutora. Quais são os principais sintomas do Parkinson? A doença de Parkinson é uma redução da dopamina, que é um neurotransmissor que fica no sistema nervoso central. E essa redução dessa dopamina causa alguns sintomas, que é a lentidão dos movimentos. Então, a pessoa tem dificuldade de levantar e sentar na cadeira com rapidez, se virar na cama, entrar e sair dentro do carro. Então, essas funções do dia a dia ficam mais lentificadas. Além disso, apresenta a rigidez das articulações, fica mais rígido, né? Parece uma roda denteada, né? A pessoa não tem um movimento livre dos braços, das pernas, do pescoço. Então, isso é rigidez. E, em alguns casos, apresenta também o tremor, né? Então, o tremor de repouso, como se fosse um tremor de contar dinheiro, rodado comprimido. E, por último, é a instabilidade postural, que dá muito desequilíbrio. A pessoa pode cair, pode ter quedas. Então, são esses principais sintomas da doença de Parkinson. E como que é o tratamento no geral? O tratamento, primeiramente, é medicamentoso, né? Então, existe a reposição dessa dopamina, né? Então, o precursor da dopamina, que é a levodopa. E, seguidamente, vem o tratamento de reabilitação, que são os exercícios motores realizados pela fisioterapia e também pela fonoaudiologia, que são os exercícios da deglutição, os exercícios de fala, de voz, porque os sintomas da doença de Parkinson atingem esses movimentos, tanto motores, como eu disse para vocês, como também atinge os movimentos orais, né? Então, de língua fica o movimento mais reduzido, a intensidade, o volume de voz fica mais baixo, a articulação fica mais fechada, a pessoa fica com dificuldade de se expressar verbalmente. Então, a doença de Parkinson abrange esses movimentos. Perfeito, muito obrigada, doutora. E para quem quiser saber um pouquinho mais dos sintomas precoces, tem um e-book gratuito que pode ser baixado no site parkinson.org.br. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. E quem quiser participar do 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Multicom, já pode fazer sua inscrição.
Neste ano, o evento acontece de 13 a 16 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba, e tem como tema Comunicar para a Cultura do Encontro. Os interessados podem participar de forma presencial ou acompanhar algumas atividades de forma remota. O Multicom é promovido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua Comissão Episcopal para a Comunicação Social, juntamente com a Pascom Brasil e Signes Brasil, Associação Católica de Comunicação. É também voltado aos comunicadores católicos das mais diversas áreas, jornalistas, publicitários, assessores de comunicação e imprensa, agentes da Pastoral da Comunicação, pesquisadores, professores e estudantes, além de outras lideranças e interessados pela temática. Para fazer a inscrição, o interessado pode acessar o site da CNBB, cnbb.org.br. E a gente fica por aqui. Siga bem informado em nosso Instagram, @CNNotícias. Logo mais, às 15 para as 7 da noite, a gente se encontra no Canção Nova Notícias. Uma ótima terça-feira santa para você. Continue ligado em nossa programação. Fique com Deus.